a expressão que representa a inversa da função f de x igual logaritmo de x mais 1 na base 3 é... Então, ó, eu tenho aqui no nosso quadro o quê? Uma função logarítmica. F de x igual a logaritmo de x mais 1 na base 3. E eu quero saber a inversa dessa função. Está aqui as alternativas. Né? Para a gente encontrar a inversa de uma função, qual é o procedimento? O que é que nós devemos fazer? Né? Vamos embora aqui na telinha. F de x, lembrando, né, vestibulando, que f de x é a mesma coisa que y. Quando a gente escreve f de x igual a logaritmo de x mais 1 na base 3, é a mesma coisa que y igual a logaritmo de x mais 1 na base 3. Né? Aplicando a definição, ó, qual é a definição do logaritmo? A base elevado ao resultado é igual a logaritmando. Então, ó, 3 elevado a y igual a x mais 1. No que eu apliquei a definição, eu tenho 3 elevado a y igual a x mais 1. Encontrar a função inversa é você trocar x por y. Onde está escrito x, você escreve, onde está escrito x, você escreve y. E onde está escrito y, você escreve x. Então fica 3 elevado a x igual a y mais 1. Isolando o y, passando um para o outro lado, ó, 3 elevado a x menos 1 igual a y. Então essa é a inversa dessa função. A técnica para encontrar a inversa de uma função é você fazer o quê? Trocar x por y. Onde tiver escrito x, você escreve y. Onde tiver escrito y, você escreve x. E em seguida isola o y. Uma vez o y isolado, você já está com a inversa da função. Ó. F a menos 1 de x igual a 3 elevado a x menos 1. Portanto, a resposta é a letra B. Ok? Tudo tranquilo? De volta aqui comigo na telinha. Questãozinha simples de função inversa, de logaritmo. Às vezes a pessoa, geralmente, o vestibulando, ele tem um pouquinho de medo de uma função logarítmica, né? Quando aparece o logaritmo, a pessoa teme um pouquinho. Mas você tem que estar tranquilo. Seguindo as nossas orientações e você mantendo um pouquinho a calma, você com certeza vai conseguir acertar a questão. Tá? Lembrando que uma função ela só possui inversa se ela for uma função bijetora. Ok? Função só possui inversa se ela for bijetora. Pelo diagrama, né, de conjuntos, o que é a inversa de uma função? A função, ela geralmente não leva do domínio para o contradomínio, leva a gente costuma dizer de x para y. X é o conjunto, o primeiro conjunto é o domínio, é o conjunto de saída. O y é o contradomínio, é o conjunto de chegada. Então, o y, claro, é a imagem da função. Então, quando você substitui um valor de x do domínio, você encontra a imagem y no contradomínio. Na função inversa, ela faz, como o próprio nome já sugere, faz o caminho contrário, o caminho de volta. Quem era imagem, y, passa a ser domínio. Quem era domínio, que era o x, passa a ser imagem. Então, ó, x leva para y na função f de x. Na função inversa, o y volta para o x. Ok? No diagrama é isso, a ideia é essa. E uma função ela só admite inversa se ela for uma função bijetora. Claro que, como nessa questão que nós vimos, você não precisa saber desse conceito, que uma função, para admitir inversa, tem que ser bijetora. Aqui nessa questão, ele já colocou a expressão que representa a inversa da função. Então, quer dizer, a função ela admite inversa. Ele nem tocou no aspecto de verifique se a função admite ou não inversa. Então, como ele já disse, a expressão que representa a inversa da função, porque necessariamente ela possui inversa. Qual é a técnica para você encontrar a inversa de uma função? A técnica é o seguinte, é você troca x por y, a função y igual a logaritmo de, deixa eu voltar aqui,
logaritmo de x mais 1 na base 3, né? Então você troca x por y e em seguida você isola o y. Quando você isolou, você já está encontrando a inversa da função. Tranquilo? Tudo bem? Isso para qualquer função. Função do primeiro grau, né? Uma função logarítmica, né? Você troca de lugar x por y e isola o y. Você está achando a inversa da função, né? Próxima questão, eu vou falar o que? De progressão geométrica. Uma questãozinha que envolve progressão geométrica. Lembrando que, qual é o conceito? Que é uma progressão geométrica? Uma sequência numérica, eu costumo dizer assim, é uma fila de números, um bocado de número em fila. Tem o primeiro número, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, os numerozinhos organizados em fila. Agora, essa fila ela obedece uma determinada lei, né? Qual é a lei? Nas progressões geométricas, nós vamos sempre multiplicando um termo fixo, e esse termo fixo é chamado de razão. Por exemplo, o primeiro termo é o número 2, o primeiro número da fila, o número 2. Se a razão for 3, então, olha, o segundo termo vai ser o quê? 2 vezes 3, 6. Tá? Então, 2 vezes 3, 6. Terceiro termo, 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Você vai multiplicando um número fixo para você ir formando a progressão geométrica. Ok? Vamos dar uma olhadinha na nossa questão, depois eu comento mais alguma coisa. Está um pouquinho pequeno aí no quadro, mas eu vou lendo aqui e você vai prestando atenção na sua casa. A soma de 3 números em PG é 7 e o produto entre eles é 8. Determine a PG. Determine essa PG. Então, olha, sempre que uma questão falar de soma e produto, a notação mais adequada para você resolver a questão é essa que eu coloquei aí no seu quadro. Tá? Então, olha, 3 termos em progressão geométrica. A soma deles é 7 e o produto é igual a 8. Então, eu coloco o quê? Termo central, eu chamei de x. Termo posterior, x vezes q. Q é a razão. Termo anterior, x sobre q. Então, ó, sempre, lembre-se disso, vestibulando, sempre que uma questão for progressão geométrica e ela tratar de soma e produto, a notação mais adequada para você resolver é essa aí, né? Você coloca que o termo central é x, o posterior é x vezes a razão, o anterior é x sobre dividido pela razão. Lembrando que em progressão geométrica a razão é representada pela letra Q. Tá? Por que a razão é representada pela letra Q? Que é para lembrar que é um quociente. Para você encontrar a razão de uma progressão geométrica, você divide um termo pelo anterior. Vamos adiante. Uma informação que ele nos deu é que a soma dos termos é 7. Então está aqui, ó, x sobre q mais x vezes q, igual a 7. Produto entre eles, x sobre q vezes x vezes q. Então, x sobre q, o produto dos termos. O primeiro termo é x sobre q vezes, o segundo termo é x vezes, o terceiro termo é x vezes q. O produto é igual a 8. Bom, como eu estou percebendo, se eu tenho uma multiplicação, ó, já posso simplificar esses dois termos e eu fico com o quê? X vezes x, igual a 8. Portanto, x ao cubo é igual a 8. Daí você tira que x vale 2. Ok? Bom, x ao cubo sendo igual a 8, eu tenho que x vale 2. Tá? Já encontrei o termo central. O termo central é x é igual a 2. Portanto, vou pegar esse termo que eu encontrei, termo x igual a 2, e substituir aonde? Aqui na segunda equação, a equação da soma. Vamos ver como é que vai ficar? 2 sobre q, substituindo já x por 2, 2 sobre q, mais 2, mais 2 vezes q. Tudo isso igual a quanto? Igual a 7.
ok? O que é que eu faço agora? Multiplicando toda a equação por Q, olha essa técnicazinha, multipliquei toda a equação por Q. Para que isso? Para eliminar essa fração, ó. Eliminar esse termo aqui que está no denominador. É a mesma coisa que você tirasse o mínimo. Então é como se eu estivesse tirando o mínimo dessa equação todinha. O mínimo é o próprio Q. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, o que é que a gente vai ficar? Ó? Vai ficar 2 mais 2Q mais 2Q ao quadrado. Tudo isso igual a 7Q. Multipliquei toda a equação por Q, eliminei essa fração. Bom, passando o 7Q, ó, positivo, passo para cá negativo, então eu fico com o quê? 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2 igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau. Quando aparece uma equação de segundo grau, como é que você deve proceder? Resolver pelo delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E vamos resolver essa equação? Está aqui, ó, como eu falei, delta b ao quadrado. Quem é o b? Menos 5 ao quadrado fica 25. Menos 4 vezes o a é o termo que multiplica aqui ao quadrado. E o c é o termo independente da equação. Então, ó, fica b ao quadrado, 25 menos 4 vezes a vezes c. Efetuando essa operação, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 25 menos 16 deu quanto? Deu 9. Delta igual a 9. Uma vez encontrado o valor de delta, que é 9, vamos lá, encontrar as raízes dessa equação. Q vai ser igual menos b, menos 5 fica mais ou menos raiz de delta, como o delta é 9, a raiz de 9 é quanto? 3, sobre 2 vezes a. O a aqui não é 2, então 2 vezes 2, 4. A partir daí, ó, separamos 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4 deu igual a 2. 5 menos 3, 2. 2 sobre 4, simplificando essa fração, eu encontro 1/2, ok? Encontrei as duas raízes da equação. Uma raiz, pode ser Q', Q duas linhas, ou então Q1 e Q2, não tem problema. Uma das raízes é o número 2 e a outra raiz é o número 1/2. Lembrando que quem é esse Q na nossa história aqui, na nossa questão? O Q é a razão da progressão geométrica. Você está vendo aqui em cima, ó. X sobre Q, X e X vezes Q. O Q é a razão da progressão. Então quer dizer que eu encontrei duas razões, perfeito. Uma razão igual a 2, a outra igual a 1/2. Qual vai ser a resposta? Nesse caso, a resposta será os dois valores. Para x igual a 2 e q igual a 2, o que é que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar o quê? Que a progressão geométrica vai ficar 1, 2 e 4. Por quê? X é 2 e o q é 2. Então, ó, fica 2 sobre 2, nós temos que é igual a 1. O x vale 2, já está substituído. E x vezes q, 2 vezes 2, nós temos 4. Para x igual a 2 e q e a razão igual a 1/2, nós temos o quê? Nós temos que a progressão vai ficar 4, 2 e 1. Ou seja, evidentemente, os três números eles são iguais. 1, 2 e 4, 4, 2 e 1. São os mesmos números. Mas eu tenho o quê? Preste atenção na questão. Ele disse que a soma de três números de uma PG é 7 e o produto entre eles é 8. Determine essa PG. Ele poderia ter colocado no enunciado da seguinte maneira: a soma de três números em PG crescente é 7 e o produto entre eles é 8.
Se ele tivesse colocado dessa maneira, então a nossa resposta seria somente 1, 2 e 4. Ou seja, a PG crescente. Ok? Claro que da mesma maneira, se ele colocasse no enunciado que a PG seria uma PG decrescente, então nós não íamos considerar essa razão 2, íamos considerar só a razão 1/2, que isso gera uma PG decrescente, ok? Razão 1/2 gera uma PG decrescente, né? Portanto, está aí a resposta. Eu tenho o quê? Uma PG 1, 2 e 4, ou então 4, 2 e 1. De qualquer forma, a soma dos três números é igual a 7, e o produto entre eles, nos dois casos, vai ser igual a 8. Multiplicou, deu igual a 8, somou, deu igual a 7.